Boa noite, gente. Olha, hoje a gente vai conversar sobre a fome emocional. Fome emocional e sobrepeso, né? Essa coisa do comer, do sentir vontade de comer certos alimentos e de não ter noção da quantidade que come e de depois sentir culpa porque comeu, né, determinado alimento demais e, enfim, e porque engordou e não consegue emagrecer e é um sofrimento, né, gente? Quem tá aqui sabe como é difícil, né? Essa questão do, poxa, mas eu tento emagrecer, não consigo. Tem gente que fala que já tentou de tudo quanto é método, dieta milagrosa, enfim, já tentou de várias formas emagrecer e não consegue. Essa questão com a relação, né? Com o alimento, uma relação difícil. Então, é um sofrimento sem fim, né, gente? É, E essa fome emocional, bom, porque já comecei, né, falando da fome emocional, porque sim, é uma fome que é diferente da fome fisiológica, né? Da fome do nosso corpo, quando o nosso corpo se sente, né? Enfim, quando o corpo já começa a avisar a gente, né, que já tá na hora de almoçar, o estômago tá vazio, começa a doer o estômago. Tem gente que o estômago ronca quando chega perto do horário da refeição, né? Tem gente que fala que quase sente que vai desmaiar de fome, não pode passar fome porque parece que vai desmaiar, né? Provavelmente a pessoa tem uma baixa na glicemia, se sente mal, né? E o corpo avisa que precisa comer, né? Isso é a fome fisiológica, né? Que é o corpo que está dando sinal de que precisa comer. E a fome emocional, né? Ela é diferente porque não é o corpo avisando, né, que eu tô com fome. Não é o estômago roncando, não é a sensação de que vai desmaiar, não é a sensação de que vai passar mal, né? É uma vontade de comer ou simplesmente nem é vontade, mas assim a pessoa fica às vezes fica procurando alguma coisa para mastigar, né? Não é nem vontade de comer, é vontade de colocar alguma coisa na boca para mastigar, né? Fica procurando alguma coisa, não sabe por que está procurando, mas procura. E geralmente a gente coloca na boca para mastigar algo calórico, né? Um saquinho de salgadinho industrializado, um docinho, uma batata frita, geralmente algo bem calórico, bem industrializado que a gente acaba botando para dentro, né? Quando dá essa fissura, essa vontade, né, de comer alguma coisa gostosa, porque ninguém tem uma vontade louca de comer brócolis, uma vontade incontrolável de comer couve-flor, uma vontade, sei lá, abre armário, quer mastigar alguma coisa, a gente vai mastigar, né, uma balinha de goma, alguma coisa assim, e ninguém pensa em mastigar uma salada de alface, né? Bom, então vocês já devem estar cansadas, né, enfim, de saber que isso é fome emocional, né? E essa fome emocional que a gente não consegue controlar, a gente é controlada por ela, né? Uma das consequências é o sobrepeso. Causa sobrepeso, a gente engorda e não consegue emagrecer, né? Então, daí eu coloquei um subtítulo, né, para essa live, a necessidade de controle do entorno e a desconexão com o próprio corpo, né? Então, primeiro,
a gente... Por que a gente sente necessidade de controlar o nosso entorno, né? Isso está relacionado, sim, com essa fome emocional que a gente não consegue controlar. Então, a gente tenta controlar fora da gente o que a gente não consegue controlar dentro da gente, né? É assim, bom, isso na verdade eu ouvi algumas psicólogas, algumas psiquiatras, psiquiatras e algumas psicanalistas falando sobre essa necessidade de controlar o nosso entorno que a gente tem e que isso está conectado com essa fome emocional que a gente sente, né? Que a gente quer controlar fora da gente o que a gente não controla dentro da gente, né? E isso tem a ver com a desconexão com o nosso próprio corpo, né? Com essa sensação de que a gente não está conectada, de que a gente não sente o nosso corpo da forma de forma verdadeira, de forma real. Enfim, a gente tem certas distorções na forma que a gente percebe o corpo, que a gente sente o nosso corpo, né? Então isso também está ligado com essa questão da fome emocional que acaba controlando a gente, né? E que incomoda muito, que faz a gente sofrer demais, né? Pois é, daí, para explicar, né, do porquê que acontece, de como acontece essa desconexão com o nosso próprio corpo e essa necessidade da gente controlar as coisas ao nosso redor, né? As coisas, os acontecimentos, nossos familiares, enfim, essa necessidade de controle, né? Bom, para explicar isso, eu fui pesquisar um pouquinho sobre antroposofia, que bom, só para falar rapidamente, né? Antroposofia é uma forma de estudo do desenvolvimento do ser humano, né? Que é uma forma de estudar de estudar e entender como é que o ser humano se desenvolve, né? E Rudolf Steiner, quem sistematizou esse conhecimento, né? Ele era austríaco. Ele queria sistematizar, ele sistematizou, né, ensinamentos que fossem antídoto, que ele considerava que era para ser antídoto, né, para o materialismo da modernidade da época em que ele viveu, que ele nasceu em 1861 e morreu em 1925, né? Então imagina que por conta da Revolução Industrial, né, que aconteceu, enfim, no século retrasado, que o modelo agrícola e artesanal, né, de produção, ele deu lugar ao modelo industrial, né, que funciona até hoje, que é aquele modelo industrial de produção em larga escala, né, produção de massa. Então, com esse advento da Revolução Industrial, do aparecimento das indústrias, das coisas serem produzidas em larga escala, para serem oferecidas a uma população que cada vez mais crescia, né? Era cada vez mais gente nascendo e crescendo e vivendo nesse nosso planeta. Então era muita gente, a gente precisava dar conta, né, dessa demanda. As pessoas precisavam consumir, precisavam se alimentar, né? Precisavam se vestir, precisam, né? Enfim, precisam de remédio. E aí, quanto mais gente, né, aumentou, né, na população do mundo, mais houve essa necessidade, enfim, aconteceu essa parada toda aí da Revolução Industrial. Só que ele achava que, né, isso se refletia, né, na educação, na forma como se trata o ser humano. Isso acabou fazendo com que a gente fosse moldado, né, a entender que os seres humanos também deveriam ser tratados como coisas, como material, como, enfim, com essa questão, né, do ser descartável. Então ele começou a questionar e aí ele sistematizou isso aí. Bom,
Isso tudo para falar que nessa antroposofia que ele sistematizou, ele tem uma teoria que fala que o desenvolvimento nosso, né, dos seres humanos acontece basicamente em 3 grandes ciclos grandes, né, de 21 anos. 3 grandes ciclos de 21 anos. Essa forma de desenvolvimento ele caracterizou como o primeiro grande ciclo de 21 anos é o desenvolvimento do corpo, o desenvolvimento físico. O segundo grande ciclo de 21 anos é o desenvolvimento da nossa psique. E o terceiro grande ciclo de 21 anos de desenvolvimento é a formação da nossa individualidade. Bom, ele pensou dessa forma. E aí, dentro desse primeiro grande ciclo de 21 anos, né, existem 3 setênios, né, e primeiro setênio de 0 a 7 anos, olha só que importante isso, é aonde ele acredita que impacta na nossa vida atual, né? Então, de acordo com o Dr. Rudolf Steiner, né, se a gente cada ciclo, cada setênio, né, de 7 em 7 anos acontecem coisas na nossa vida e que a gente tem condições de digerir, de enfrentar, de processar de formas de acordo com cada setênio. Então, dos 0 aos 7 anos, a gente passa por um período em que é a fase do ninho, e essa fase do ninho, ele acreditava que era onde a gente constrói, né? Foi aonde a nossa primeira infância dos 0 aos 7 anos foi aonde a gente construiu a nossa base, é a fase de ninho, né? É a nossa base. Por quê? Porque é onde a gente constrói nossas primeiras memórias, porque a gente tem o contato com a gente mesma, a gente tem os primeiros contatos com os outros e a gente tem os primeiros contatos com o mundo. Então, esses primeiros contatos, essas primeiras experiências dos 0 aos 7 anos, né? Que a gente vai construindo a cada vivência e vai, enfim, vai se relacionando com a gente mesma, com os outros e com o mundo. A gente vai fazendo essa base, a gente vai construindo essa base, aonde a gente vai construir tudo que vai vir daqui para frente, né? Dali para frente, né? Da primeira infância para frente, tudo foi construído nessa base da primeira infância. Essa base da primeira infância, ela é construída por meio dos aprendizados que a gente tem, né? Pelos nossos sentidos, pelas nossas emoções, né? E é onde a gente tem o nosso desenvolvimento físico, né? Bem mais acentuado em relação às outras fases. É uma fase que a gente cresce, né? Muito, tem um estirão de crescimento gigante, né? Então você imagina, se nessa primeira fase da vida, né? Aconteceram coisas com a gente em que a gente não se sentiu amada, não se sentiu protegida, não se sentiu alimentada, não se sentiu, o que mais? Ouvida, não se sentiu querida, a gente não se sentiu, o que mais, gente? Enfim, tudo que uma criança precisa para se desenvolver, né? De forma saudável, né? Não se sentiu cuidada, por exemplo, ela caiu, machucou o joelho, né? Todo mundo, já aconteceu isso na vida de todo mundo, né? Tava brincando, caiu, ralou o joelho, e o mínimo que, assim, que a gente, né, no senso comum a gente acredita uma criança caiu, se machucou, eu não vou lá gritar com ela, ou eu não vou dar uns tabef nela, né? Eu vou lá acolher, né? O que aconteceu? Não chora, não precisa chorar. Tô aqui. Ah, machucou? Tá, eu vou cuidar disso. Vou limpar a feridinha. Tá, eu sei, tá doendo, né? Tá doendo, mas tá tudo bem.
foi só um machucadinho, eu vou limpar, vou botar um curativo e vai ficar tudo bem, né? Então, essa sensação de segurança nas pequenas coisinhas que aconteceram na nossa primeira infância, se a gente não construiu isso, né? A gente cresce não confiando nas pessoas. A gente constrói uma falta de confiança, né? Essa falta de confiança, bom, aí agora eu vou entrar aqui numa área que não é o Dr. Rudolf Steiner que falou, mas eu ouvi de algumas psicólogas que quando existe essa falta de confiança, porque não foi construído na criança, né? A criança não foi ensinada a confiar nas pessoas. Primeiro, né? Ela foi ensinada a não confiar nos adultos, né? Porque os adultos são os responsáveis para cuidarem dela. Então, daí ela vai estendendo, né? Ela passa a não confiar nas outras crianças, passa a não confiar, enfim, em ninguém. Essa falta de confiança faz com que a gente fique anestesiada. Literalmente, a gente vai aprendendo ao longo da vida a anestesiar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Porque se a gente tem raiva, grita, esperneia e ninguém dá ouvido, né? Ou a gente passa a gritar mais para ser ouvido, ou a gente para de gritar, porque não vai ser ouvida mesmo, né? E se a gente tem medo e pede ajuda, enfim, criança pequena não sabe pedir ajuda, às vezes verbalizando, né? A forma de pedir ajuda de criança pequena é diferente, né? Então, muda a atitude, né? O comportamento muda. Então, se a criança não é observada, não é ouvida quando tem medo e ninguém a ajuda, né? Então, ela passa a não pedir mais ajuda. Enfim. Então, já aqui, né, ela não é ouvida, não é observada, não é considerada, não é respeitada, não é... Enfim. Às vezes ela até acha que não existe, né, às vistas dos adultos, então ela passa a anestesiar os estados emocionais que ela não consegue processar sozinha, né? Porque tem estado emocional que criança pequena precisa de ajuda do adulto para processar. Então ela não tem essa ajuda, ela passa a anestesiar. Como que faz isso? Engole o choro, passa a se comportar de forma que não leve bronca dos adultos mais, né? Então se ela chora porque tem medo, parar de chorar porque, né, porque chorar é feio, então não é para chorar mais. Então não quer levar mais bronca, então ela para de chorar. Mesmo tendo vontade, ela para de chorar. Enfim, vai anestesiando o corpo, vai anestesiando as emoções. É uma forma de defesa, tá? Então, e eu não tô falando assim que a criança enfim, que passou, né, por várias situações e se formou um adulto cheio de questões emocionais, não tô falando que foi criado numa família horrorosa e cruel, não é isso, mas muitas vezes os adultos ao nosso redor, da nossa família, esses adultos sequer foram ouvidos na infância deles. Esses adultos da nossa família que não nos ouviram, né, que não nos respeitaram, que não nos consideraram, eles também sequer tiveram qualquer afeto e qualquer consideração que eles precisassem naquele momento da primeira infância deles. Então eles simplesmente eles passam o que eles têm, né? Então aqui não é para julgar, né, a minha mãe que não me deu afeto, o meu pai que não me deu proteção suficiente, não é julgamento. Aqui a gente está falando que algumas atitudes, né, batem na gente de uma forma e que isso a gente tem uma reação e que por meio disso a gente construiu uma base na nossa primeira infância
aonde a gente cresceu e virou um adulto atormentado do jeito que a gente é, né? Então, não é para julgar. Aqui eu só tô falando de aspectos que a gente pode pensar sobre e a partir daqui o que a gente pode fazer para melhorar, tá? Então, tá, essa falta de confiança que a gente desenvolveu na gente e nos outros me fez com que eu anestesiasse meu corpo, minhas emoções, a minha alma. Pois é, então daí vem essa história da desconexão com o meu próprio corpo, né? Deu para entender? Se eu tô anestesiada, eu não, né, com meu próprio físico tá anestesiado, então eu não me conecto com o que eu sinto, com o que eu vejo, com o que eu ouço, com o que eu mesma falo. Então acaba tendo essa lacuna, né, da gente não entender do porquê que a gente sente as coisas de forma distorcida. Às vezes as pessoas pode ser que as pessoas falem, nossa, mas a forma como você percebe o que o outro fala é muito distorcido, é muito desproporcional. Ai, que exagero, né? A pessoa nem falou isso para te ofender e você tá ofendida, né? O porquê enfim, né, da desproporcionalidade ou distorção, né, das coisas que a gente acha que entendeu e que às vezes o outro fala, nossa, mas não foi nada disso, né? Pode ser que venha dessa construção na primeira infância, do 0 aos 7 anos, que ficou esse buraco, essa lacuna, a gente não teve alguém que desse o suporte para a gente construir, né, essas primeiras memórias, tá? Aí que entra essa questão da fome emocional, né? Então, a gente não tem percepção, muitas vezes a gente não tem, e eu tô falando de mim mesma também, tá? Quem luta, né, contra a balança, essa questão da luta contra a balança, quem sofre com efeito sanfona, quem engorda e não consegue emagrecer, a pessoa fala, nossa, eu como demais, eu não sei por que eu faço isso, eu como tanto, depois eu me arrependo, não deveria ter comido, mas eu não consigo evitar. E aí, de novo, eu como muita porcaria, não consigo parar de comer. Então, pode ser, vamos pensar então em possibilidades aqui, em coisas que pode ser que aconteceram e que fizeram com que você tivesse, né, uma forma de percepção das coisas que faz com que você haja dessa forma hoje. Eu vou dar um exemplo meu. Então, desde que eu me entendo por gente, né, na minha família, deve ser uma questão cultural, né, da cultura familiar nipo-brasileira. Então, eu nunca levei bronca, mas eu acho que eu observava, eu via as outras crianças da minha casa levando bronca porque não podia deixar sobrar comida no prato, né? Naquela época, era uma época difícil. Quando eu nasci numa casa de madeira que meu avô construiu quando chegou do Japão, aqui no Brasil, lá no interior de São Paulo. E eu nasci nessa casinha de madeira e a vida era tudo muito difícil, né? Meus pais agricultores, meus avós agricultores, e não podia desperdiçar comida. Então, a cultura, né, o hábito era toda a comida que estava no prato, né, deveria ser comida. Não era para sobrar um grão, né? Aí, hoje em dia, eu consigo enxergar isso, que eu faço isso, que
Bom, antigamente era tudo contado, né? A comida era assim, só podia, né? Se tinha ovo, era um ovo por pessoa, se tinha bife, era um pedaço por pessoa. Eu lembro que assim, acho que arroz, feijão e salada era à vontade, né? E o refogado lá era à vontade. Mas assim, à vontade, assim, não era, era para pegar toda a comida que pegava, não podia sobrar no prato, né? Hoje em dia a gente tem uma oferta maior, né, de variedade, enfim, a gente come o que quer, quando quer, então a gente não tem muita restrição, né, de passar necessidade. Aí eu vejo que hoje eu faço isso, às vezes faço macarrão, né? Meu namorado faz macarrão. E às vezes a gente erra a mão e faz a mais, né? Faz demais. Aí sirvo pra mim, sirvo pra ele. Nossa, vai sobrar um tiquinho só. Ah, não vou jogar fora, né? Não, então bota um prato aí. Então aquela porção, né, que era pra ser um tanto, ficou maior. Ah, mas tem que comer tudo. Não pode jogar fora. Dá dó de jogar fora. Não pode jogar fora. Então, daí eu consigo entender, né? A partir dessas reflexões que eu tenho feito, dessa questão da cultura familiar, aí é uma coisa que eu tô me ligando, é uma coisa recente, tá? Eu tô me ligando agora de que essa história de não pode jogar comida fora, tem que comer tudo. Eu tô comendo demais, gente. Porque eu faço um tanto de arroz e aquele arroz. Eu tô 3 dias comendo o mesmo arroz e não pode jogar fora o arroz. Amanhã eu não quero repetir esse arroz de novo, então eu vou comer tudo agora. Menino do céu. Então, isso é um ponto que eu consegui enxergar em mim mesma e que eu tô entendendo que, assim, eu tô comendo demais, né? Por isso que eu não consigo emagrecer, porque eu como demais. Aí eu tava tentando entender, mas por que eu como demais? Por que se eu sei que no prato eu consigo calcular um tanto de comida que eu tenho necessidade, que para mim aquilo satisfaz e eu como a mais do que aquilo? O porquê, né? Então, um fato é esse. Não pode jogar comida fora, tem que comer tudo. Aí eu literalmente eu me obrigo, né? É como se eu me obrigasse a comer tudo para não jogar fora. Então, porque antes, né, eu morava numa casa, eu cresci e nasci, cresci, morei numa casa onde sempre tinha, sei lá, 10 pessoas, 15 pessoas, era muita gente. E a pessoa que cozinhava não era eu, né? Então, minha mãe, minha avó, e eu não sei se elas tinham de cabeça um cálculo que elas faziam e dava certo a comida ali e parece que não sobrava. Ah, sobrava, eu lembro, sobrava e tinha cachorro, né, lá no sítio. Então, naquela época, não era ração que se dava para os cachorros, né? Era sobra de arroz, de feijão, de legume, e isso dava para os cachorros, eu lembro. Então, olha só, agora que eu tô lembrando, né? Então, na minha cabeça, gente, que coisa louca. Na minha cabeça tinha ficado só a informação de não pode jogar comida fora, tem que comer tudo. Eu nem lembrava dos cachorros. Agora que eu me liguei. Enfim. Isso foi construído na primeira infância. E não é que assim, porque me obrigavam a comer, eu não queria, me obrigavam. Não, é uma coisa que foi minha percepção. Eu percebi que era feio, que não podia, ou eu não, a pessoa que deixava sobrar comida no prato levava bronca e eu não queria levar bronca, porque, né, essa coisa do levar bronca, eu me sentia muito exposta, me sentia humilhada. Cada um, né, teve uma percepção do levar bronca, né, de ter sido chamado a atenção. A minha percepção era de humilhação, né? Talvez para vocês não. Para mim foi. Então eu evitava ao máximo
levar bronca. E evitar ao máximo levar bronca para mim era: não pode jogar comida fora, eu comia tudo. Né? Não pode correr dentro de casa, eu não corria. Não pode gritar, eu não gritava. Né? Sei lá, não pode sentar de perna aberta, né? Tudo para não levar bronca, né? Eu não sei qual foi a percepção de vocês, né? Então, deixa eu ver. Acho que ninguém falou nada aqui. Então, gente, se tiverem dúvida, vão me falando, tá? Então, essa questão da fome emocional e do sobrepeso, né? Então, se a gente parar para pensar, não é uma coisa de agora, da vida adulta, né? É uma coisa que foi construída lá na base da nossa infância e agora, né? Isso está aparecendo como um problema, como uma dificuldade, como um desafio que não está dando certo a gente, né? A gente não está conseguindo superar esse desafio. Bom, aí, então como fazer, né? Pra gente ter uma relação melhor com a comida, né? Então, essa relação com a comida, a gente precisa pensar em alguns aspectos aqui. Primeiro aspecto, né? Antigamente, né? Muito antigamente, o alimento era para nutrir, né? O alimento que a gente come tinha a função de nutrição, né? De nutrir o nosso corpo. Eu sinto fome, porque meu corpo precisa de nutrientes, então eu como. Como o quê? Antigamente eu comia, né? As pessoas comiam o que tinham à disposição naquela época do ano, naquele supermercado, na minha horta, na minha plantação, era o que tinha, né? Naquela época era isso, a gente comia o que tinha. Hoje em dia não é assim, né? Hoje em dia a gente tem uma infinidade de opção de alimentos e hoje em dia o comer não é comer só para nutrição. O comer é comer para celebração, né? É o comer para reunir pessoas que a gente gosta. E também o comer hoje em dia é para causar prazer, é para nos dar prazer, né? A gente sente prazer em comer um doce, em comer, né, um prato diferente, enfim, tudo que é mais gostoso, que dá mais prazer da gente comer, são alimentos que são ricos em açúcar, gordura, que mais? Açúcar, geralmente é açúcar, gordura, né? Tudo que tem carboidrato, né? Tudo que é rico em carboidrato dá essa sensação de prazer na gente, né? Como eu falei no começo da live, a gente não fica louca de vontade de comer um brócolis porque dá aquele prazer na gente. Não dispara esse prazer no nosso corpo porque brócolis não é rico em açúcar, não é rico em carboidrato e não é rico em gordura, né? Então não é calórico. Então, comida de verdade, né? Não é calórica e não dispara essa sensação de prazer que a gente tanto procura. Bom, então, tem uma questão aqui, né? Por que a gente come para sentir prazer, né? Porque de alguma forma culturalmente ensinaram a gente que né, a gente já trabalha tanto, já faz tanta coisa, já se estressa tanto
Eu mereço um prêmio, eu mereço ser presenteada, eu mereço como é que fala, né? Eu mereço me sentir aconchegada, acarinhada. E comidas calóricas fazem isso, né? A gente sente, tem uma sensação de que, ai, que gostoso, agora eu me sinto, né, reconfortada, né? Essa sensação, né, essa necessidade de se sentir reconfortada sempre, né? É, Pois é, a gente precisa rever isso, porque buscar sempre na comida, né? Essa, essa válvula de escape para a gente se sentir reconfortada. Eu não vou dizer que isso é um vício, mas acaba parecendo, né? Acaba sendo similar à sensação que dá quando a gente, né, ou fuma, ou bebe, né, bebida alcoólica além da conta e que tá buscando essa sensação de prazer sempre. Então isso é uma coisa um pouco perigosa e a gente precisa pensar. Por que será que o tempo todo eu tô buscando, né, tenho essa necessidade, né, de ser reconfortada? É porque eu não me sinto reconfortada no meu dia a dia, tá? Então, se eu não me sinto reconfortada no dia a dia, né, eu preciso buscar opções mais saudáveis para me sentir reconfortada no dia a dia. Como faz isso, né? De várias formas, né? Isso se chama manejo do estresse. Quais formas? Psicoterapia, atividade física, bons hábitos, né? Como dormir, como é que fala? Cuidar desse momento de sono seu, né? Fazendo higiene do sono ou descansando quando você está cansada, né? Quais outros bons hábitos? Evitar tabagismo, evitar ingerir bebida alcoólica, manter relações saudáveis, né? Relações de amizade, relações familiares também saudáveis. O que mais? Fazer meditação também é uma forma de manejo. Então, existem formas para a gente fazer o manejo do estresse, para esse estresse não acabar virando uma necessidade de ingerir, né? Tudo quanto é comida sem ter a percepção, né, de que aquilo tá te fazendo mal, ou que você tem até a percepção, mas tem a percepção depois que você come, né? Depois que você come, que você vê que, poxa, não é, nossa, de novo extrapolei, que droga. Não era para ter comido essa quantidade de macarrão. Ou, nossa, comi uma macarronada tão boa, eu consegui comer uma quantidade tão bacana, meu pratinho de comida tava, mas aí esculhambei e comi, ao invés de uma tortinha de morango, comi 3 tortas de morango. Pra que eu fiz isso, né? Ou eu jantei, tô satisfeita. Nossa, tá quase na hora de eu ir pra cama, mas ai, eu tô tão preocupada, tão ansiosa com o dia de amanhã, e aí eu vou ter uma reunião tão chata, tão difícil. Aí eu mereço comer um chocolatinho. Eu vou lá, abro o armário, pego a barra de chocolate e como uma fileirinha, 2, 3. Quando vejo, eu acabei com a barra de chocolate. Já estava pronta para ir para a cama. Para que eu fiz isso? Não sei por que eu fiz isso. Ah, porque eu estou ansiosa. Comi de ansiedade. Então, aí, como é que eu posso dizer? Antes da gente comer alguma coisa, e eu tô falando pra mim mesma isso aí também, tá? Não é pra vocês só não, é pra mim mesma também. Então,
antes de ingerir qualquer coisa que seja no piloto automático, né? Que você percebe que, opa, parece que eu tô comendo no piloto automático. Vamos fazer esse exercício juntas? Eu também vou fazer, porque confesso que eu não tô conseguindo, mas eu vou prestar mais atenção em mim mesma também. De fazer o exercício de falar, opa, tá, eu tô ansiosa, que vai ter a reunião amanhã difícil e, nossa, eu não queria enfrentar essa reunião, mas eu vou ter que enfrentar, eu tô ansiosa, tá. O que é melhor fazer? Eu comer essa barra de chocolate ou eu ir fazer um escaldapés? Eu comer essa barra de chocolate ou eu esquentar uma bolsa de água quente e colocar aqui na minha barriga e isso já ajuda a aquecer o meu corpo e isso me ajuda a ficar mais calma. Ou colocar uma bolsa de água quente aqui na nuca, porque eu tô tensa, tá tudo duro, tá tudo rígido, então vai me ajudar a relaxar e vai me ajudar a ter uma noite de sono, uma boa noite de sono. Ou, nossa, ai, eu vou lá no armário pegar aquele pacotinho de batata frita, porque minha mente tá agitada, ou eu vou pegar meu óleo essencial de lavanda francesa, pingar uma gotinha na palma da minha mão, esfregar, e inalar e ir para a cama tranquilinha para ter uma boa noite de sono. Ou enfim, cada vez que você se pegar no piloto automático, quase ingerindo né, um monte de coisa sem você estar com fome, para, pensa, faz uma reflexão. Você tá com fome ou não tá? Tá, eu não tô com fome. Então, ao invés de comer isso, o que eu posso fazer para me acalmar, né? São escolhas, tá? Então, não é simplesmente, nossa, eu não posso comer batata frita porque acabei de almoçar. Como assim vou comer batata frita? E ficar se censurando. Não é isso. Não é ficar se julgando. Ai, que horror, ai, eu sou uma descontrolada. Não, é simplesmente parar, pensar, não, essa batatinha deixa para uma outra hora, para um lanche da tarde. Qual a opção que eu tenho para me acalmar, né? Então, uma dica para você, para ficar mais fácil para você fazer escolhas mais saudáveis, né? Tenha perto de você essas opções mais saudáveis. Então, se uma opção saudável é ter um óleo essencial de lavanda francesa para você lembrar de inalar, para se acalmar enfim, para ter uma noite melhor de sono. Se essa é uma opção para você, então deixa o vidrinho de óleo essencial de lavanda francesa perto ao seu alcance, né? No móvel ali do lado da cama, sei lá, até na mesa de jantar, só que ali no cantinho para você lembrar que depois do jantar você vai usar o óleo essencial ao invés de comer uma barra de chocolate. Enfim, cria estratégias para ficar mais fácil para você lembrar da sua opção saudável. É só uma dica, é uma sugestão. Aí, se vocês tiverem outras sugestões, vocês me falam. Deixa eu ver aqui. O pessoal foi entrando e eu nem vi aqui. Bom, não tem nenhum comentário. Vocês têm dúvida? Opa! Bom, agora são, 10 para as 9 da noite. Então, vamos rapidinho fazer uma prática respiratória, né? Porque prática respiratória, meditação, prática meditativa, isso ajuda a gente a fazer o ajuste, né? A autorregulação dos nossos órgãos
e os nossos órgãos, né? O nosso corpo físico no geral, com sangue, né, fluxo sanguíneo fluindo de forma correta, com o fluxo energético fluindo de forma correta, isso faz com que nossas emoções também, nossos estados emocionais fluam de forma correta, né? Por isso que a gente faz a meditação, por isso que qualquer pessoa é capaz de fazer meditação. Não depende de religião, de crença religiosa, não é. É exercício respiratório, tá? Vamos lá? Quem tiver uma cadeira funda, senta mais para frente, para ficar com os pés bem fixos no chão, as mãos com as palmas sobre as coxas, coluna reta, pescoço relaxado, mas reto, com o crânio encaixado no pescoço. Relaxe os ombros. Respira pelas narinas, suavemente, e sente as costelas se movimentando à medida que você inspira suavemente. As costelas se elevam e quando você expira suavemente, as costelas relaxam. À medida que você respira naturalmente, sem esforço, o seu rosto relaxa, a região dos olhos, testa, mandíbula, a região da boca, do queixo relaxa, couro cabeludo, nuca, garganta relaxam. Os ombros relaxam. Braços, costas, peito, barriga relaxam. Quadril, pernas, pés relaxam. E a respiração acontece de forma natural, sem esforço, porque quem conduz a respiração é o seu corpo, não é a sua mente. O seu corpo se expande quando recebe o ar e relaxa quando expele o ar. De forma fluida, leve. Respira e presta atenção no movimento do seu corpo à medida que o ar entra e que o ar sai. À medida que você perceber que os seus ombros estão contraídos e encolhidos, solta os ombros e volta a atenção para o movimento do seu corpo, que recebe o ar
e que solta o ar. Respira sem esforço, naturalmente. A respiração é leve, é contínua. E lembra que quando você solta o ar, é 1 ou 2 segundinhos mais tempo você soltando o ar do que puxando o ar. Porque nosso corpo só é capaz de receber o ar renovado quando a gente abre espaço nos pulmões, eliminando todo o ar que não precisamos mais. A partir daí, nosso corpo tem espaço para captar o ar novo. Então lembra, você pode puxar o ar em 3 ou 4 segundos, mas para soltar o ar é um pouquinho mais longo, 5, 6 ou 7 segundos, mas é sem esforço. É suave, de forma natural. Aos pouquinhos a gente vai balançar a coluna como se fosse um pêndulo para frente e para trás, devagarinho, para um lado, para o outro. Gira os ombros para frente e para trás. Gira o pescoço para um lado, para o outro. E quando estiver pronta, pode abrir os olhos. Pronto, gente. E eu não falei sobre a necessidade de controle do entorno, né? Não, eu falei sim, desculpa, falei. Falei, né, que segundo os relatos de algumas psicólogas, psicanalistas e psiquiatras, essa
essa coisa da gente não controlar, né? Não conseguir controlar o próprio corpo, tem relação com essa necessidade de controlar o que está fora da gente. Então, dá até para fazer uma analogia aqui com a energia Yin e com a energia Yang, né? Então, tem uma desarmonia aí, né, entre Yin e Yang. Então, o que é fora de mim tem uma característica mais Yang, né? E o que está dentro de mim tem uma característica mais Yin, né? Então, o Yin e o Yang é sempre esse movimento de Yin e Yang, né? É sempre essa dualidade, né? Entre energias opostas, e porque existe o Yin e o Yang, por conta disso existe o movimento. Então o Yin vira o ápice do Yin, o máximo do Yin, Yang vira o máximo do Yang, e a partir daí o Yang vira Yin e o Yin vira Yang, o Yang vira Yin vira Yang. Então por isso que existe movimento, né? Então, segundo o taoísmo, que embasa a medicina chinesa, é por conta disso que existe movimento, transformação, vida, é por conta disso. Então, tem um desequilíbrio, uma desarmonia aí entre eu não conseguir controlar o meu corpo, o meu yin, a minha matéria, né? E eu colocar a minha energia, máximo da minha energia para o Yang, né? Então, eu sempre estou atenta para fora, eu sempre quero controlar os meus filhos, eu quero controlar minha família, quero controlar cada situação externa, quero controlar o comportamento dos meus colegas de trabalho, quero controlar tudo que acontece fora em relação ao horário, em relação a método, em relação enfim, a decisões. Então, essa necessidade de controlar de forma excessiva, então é uma energia excessiva que eu tô botando para fora de mim, né? Fora, 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 fora. Por quê? Porque pode ser que essa energia de eu olhar para mim mesma, de alguma forma eu aprendi na infância, né? Naquela fase dos 0 aos 7 anos, do primeiro setênio da antroposofia. Então, naquela base de 0 aos 7 anos foi construído algo em mim de que eu não devo me olhar, porque de que adianta me olhar e falar para o mundo, né? Enfim, me entender, ou entender minhas emoções, ou entrar em contato com minhas emoções. De que adianta isso se eu só vou lembrar do sofrimento que eu tive, né? Nessa fase dos 0 aos 7 anos. Então, é melhor não entrar em contato comigo mesma para deixar de sofrer, e eu tô sempre para fora, para fora, para fora, né? Pode ser que seja isso, né? Essa desarmonia de yin yang, né? Eu tô muito yang, né? Minha energia toda vai pro yang, vai para fora, porque dentro de mim eu não quero colocar essa energia para entrar em contato comigo mesma, porque isso dói. Isso faz eu lembrar, né, daquelas primeiras memórias que eu construí no primeiro setênio, e aquelas primeiras memórias eu não quero lembrar, porque são dolorosas. Então, vamos fazer psicoterapia, vamos, né, consultar um psiquiatra, se for necessário. Aí, vamos fazer acupuntura, vamos fazer shiatsu, vamos fazer atividade física, vamos fazer pilates. Então, vamos fazer algo pra gente, tá? Grande beijo pra vocês. Semana que vem a gente se vê. Tchau. Obrigada.